Quantas injeções intravítreas são necessárias? Tudo bom, pessoal? Aqui quem fala é Mário Bula, médico oftalmologista, retinólogo. Seja mais uma vez muito bem-vindo ao canal Retina e Vítreo. Inscreva-se no canal, nós somos o maior canal sobre retina do mundo, mais de 100 mil seguidores. Hoje nós vamos falar sobre este tratamento que é muito comum, mas que não sai da boca das pessoas, porque se for perguntar para a população geral, as pessoas nem acreditam que é possível fazer uma injeção no olho. E existe aquela lenda, então vai ficar com o olho vazado, como é que vai enfiar uma agulha no olho? E isto apavora muito as pessoas, principalmente quando elas vão lá consultar com o oftalmologista achando que tem que trocar de óculos, estão vendo que a visão está ali meio estranha e de repente recebem um diagnóstico e o tratamento acaba sendo as injeções intravítreas. Mas este não é nem um tratamento tão novo assim, na realidade é um tratamento bastante revolucionário, mas já faz aproximadamente 20 anos que este tratamento está bem estabelecido para uma série de doenças da retina, como por exemplo o edema macular causado pela diabetes, a degeneração macular na forma úmida, também chamada de exudativa, o edema macular relacionado às oclusões venosas, às tromboses da retina, outras doenças como por exemplo a membrana neovascular do alto míope, míopes podem precisar também esta injeção, a membrana neovascular associada a estrias angioides ou outras alterações da retina e até doenças como a retinopatia da prematuridade, retinopatia diabética proliferativa, glaucoma neovascular. Então sim, é um tratamento que acaba sendo usado para muitas doenças. Eu, inclusive, recentemente publiquei um trabalho que nós fizemos aqui na clínica relatando o resultado de mais de 11 mil injeções que eu mesmo já havia feito e demonstrando que sim, elas são muito efetivas para manter e para melhorar a visão em boa parte dos pacientes. Mas a grande dúvida que fica, é claro, depois daquele espanto de que vou ter que fazer uma injeção no olho, é quantas injeções vão ser necessárias. Então, é muito difícil dizer aqui para cada paciente, cada pessoa que está aqui nos assistindo, quantas injeções você vai precisar, porque isto varia muito conforme o caso. Mas é importante entender que existem protocolos de tratamento. Antigamente era feita praticamente uma injeção por mês por 12 meses, principalmente nos estudos clínicos, lá no lançamento dessas medicações. Depois nós passamos para o protocolo chamado PRN, que fazia 3 injeções mensais, uma por mês, 3 meses, e depois fazia injeções conforme necessário, mas aí o resultado não era tão legal. Então, o protocolo utilizado pela grande maioria dos médicos atualmente, e que é o que eu utilizo também, é o protocolo chamado Tratar e Estender, no qual nós realizamos uma dose de ataque, que são aquelas 3 injeções mensais, ou seja, uma por mês por 3 meses, às vezes 4 meses, dependendo da medicação. E a partir ali do 4º mês, então, vai ser feita injeção com intervalos cada vez maiores, que podem aumentar de 15 em 15 ou de 30 em 30 dias aproximadamente. Por exemplo, você fez 3 injeções mensais, depois vai passar a injeção para 2 meses, 3 meses, 4 meses, 5 meses de intervalo. Claro, se você começar a piorar da doença neste período, vai ser necessário encurtar o período, às vezes retomar a dose de ataque se a doença estiver muito agressiva. Então, de uma forma geral, para a grande maioria das doenças, como por exemplo uma DMRI exudativa, um edema macular do diabético, a maioria das oclusões venosas é feito este protocolo e aí, em média, aproximadamente 7 injeções no primeiro ano. Claro que isso é uma média dos estudos, inclusive há estudos mostrando mais e há estudos mostrando menos. Alguns pacientes têm quadros bastante leves que vão fazer muito menos injeções, por exemplo, um edema macular bastante leve ou uma pequena oclusão venosa lá que causou um edeminha também não muito importante. Os pacientes míopes com as suas membranas neovasculares que são causados ali na maculopatia miópica geralmente precisam menos injeções do que as outras doenças, e algumas doenças como as estrias angioides às vezes são bem agressivas e os pacientes precisam muitas injeções ao longo de muito tempo. Isso eu falei no primeiro ano, mas é claro que o tratamento ele não é considerado 100% terminado, porque mesmo que a gente chegue lá
em 5 meses de intervalo, quando podemos pensar em parar, o paciente vai ter que monitorar por muitos anos, algumas pessoas o resto da vida, porque, por exemplo, a diabetes não tem cura. Então o edema macular pode melhorar e depois pode piorar novamente. Mesma coisa a degeneração macular, pode ter momentos de melhora e momentos de piora. Então, independente da evolução do tratamento, o monitoramento de perto é muito importante, fazer as revisões com o médico de forma adequada, conforme foi mandado, fazer os exames de OCT, que é a tomografia de coerência óptica, que é o exame mais importante para o acompanhamento. Se você chegou até aqui, nos siga e compartilhe este vídeo. E não esqueça de que seguir o protocolo de tratamento e não desistir, porque às vezes até dá vontade de desistir, é muito importante para o resultado final. E os estudos já mostraram que quando o paciente segue a quantidade certa e o intervalo certo das injeções, o resultado é muito melhor, a visão é preservada e melhorada na grande maioria dos pacientes. Compartilhe este vídeo com seu amigo e deixe comentários aqui se você ainda tem alguma dúvida. Um abraço!